Os grupos de teatro nasceram independente de Belo Horizonte. O coletivo que dissemina críticas sociais por meio da arte. Conheço o Teatro de Bonecos, é um bate-papo muito divertido. Um artista multifuncional e de múltiplas faces. Um lugar onde a arte do teatro permanece viva de um jeito bem inusitado. Abram as cortinas que o Interface está começando. Ser ou não ser? As dificuldades de produzir arte cênica e criar um público cativo aos palcos de Belo Horizonte. Os grupos de teatro podem ser uma saída para novos atores que buscam os holofotes para tratar de temas importantes. A expressão das emoções, do corpo, da alma, o palco, as luzes, o público, o lugar de ver como a vida pode ser lúdica, louca e latente. É a paixão pela transformação, ainda que inconsciente. É justamente ter a possibilidade de errar junto e acertar junto. A gente dá as mãos e faz aquilo que realmente acredita. A função primordial da arte como um todo é tentar mexer em algum parafuso ali no coração e na cabeça do espectador, fazer com que ela pense, questione. Alguns pesquisadores argumentam que a arte da dramaturgia começou com rituais primitivos. Outros acreditam que foi através da dança, dos jogos ou da imitação de animais. Fato é que o primeiro registro de uma cena teatral foi no Antigo Egito, um culto aos deuses do mito de Osíris e Ísis há 2.500 anos antes de Cristo. Mas a palavra teatro só foi surgir 2.000 anos mais tarde, na Grécia. O teatro é abraçado por tantos gêneros como o drama, a tragédia, o romance e a comédia. E com o passar do tempo, mudanças foram inevitáveis. E a propagação dessa arte esbarrou numa necessidade de mercado. Hoje a gente encontra a presença de grupos com sede próprias, ocupando uma sede onde elas possam desenvolver não só o seu trabalho artístico, como a relação com a comunidade. Quer dizer, essas coisas todas foram mudando ao longo desse tempo. Porque hoje em dia, quem frequenta os teatros, os espectadores, eles querem ver comédia. A maioria, quase na totalidade, quer ver comédia. E que é um espetáculo descontraído, interativo, alegre, engraçado. Então, de forma também um aluno nesse sentido de dar a ele a condição de improvisar em certos momentos de um espetáculo, que alguém fale alguma coisa na plateia, uma pessoa da plateia, para interagir mais, dar uma condição assim de todo mundo participar, todo mundo ajudar a fazer o espetáculo. E nesse trajeto que promove novos meios para novas cenas, a essência do teatro parece ter perdido um pouco do espaço. O teatro popular hoje está um pouco esquecido, assim. Essas ondas às vezes prejudicam um pouco ou deixa de lado algumas coisas que são importantes para a criação de público, para a democratização do acesso, para uma comunicação direta com o espectador. Às vezes o teatro contemporâneo, boa parte deles tem falado só para o umbigo. Muita coisa mudou no Teatro de Belo Horizonte. Hoje a cena independente traz temas políticos e sociais que buscam mudar a visão de mundo das pessoas. E foi neste palco do Galpão Cine Horto que nasceu um destes grupos, o Teatro Espanca. A gente faz o teatro do que a gente vive, vê e pensa. É muito difícil ficar alheio às discussões sociais, né, e tentar construir uma obra que seja, de alguma forma, um ópio. Na verdade, é entender o nosso papel dentro da sociedade, o que a gente deseja modificar e estudar isso enquanto linguagem. Acho que esse é o grande desafio, não só do grupo, mas de cada artista que integra esse coletivo. A gente se envolver com a comunidade, participar de discussões, ter outros projetos, dar oficinas, fazer oficinas, enfim. O mundo vive um momento de quebra de paradigmas, barreiras e separações.
Se a sociedade realmente deseja mudança, ela certamente deve beber da fonte teatral. Eu quero entrar no teatro e sair do teatro transformado, pensando inclusive nessa possível transformação. E o Espanca também acredito que preza por isso, que o público entre, assista o espetáculo e saia refletindo sobre o papel dele nesse mundo que a gente vive. Né? É o que a gente tenta fazer com as nossas criações. Os atores são, sem dúvidas, os grandes protagonistas do mundo do teatro. Mas há modos de se criar peças sem atores humanos e sem perder a essência dessa arte tão conhecida. Na nossa entrevista hoje, vamos conhecer um grupo com mais de 10 anos de história e especialidade no teatro de bonecos. Focado também em projetos educativos de formação artística, o Grupo Girino não para de crescer. Montando espetáculos e organizando festivais, ele consolida trabalhos no teatro de bonecos e animação. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu programa, o programa do Steven. Acho que vocês vão gostar, teremos muitas atrações. Como é que vai, seu Steven? Tudo bem? Ah, tudo bem, Lucas? Muito bacana. Obrigado por receber a gente aqui no seu espaço, viu? Ah, imagina! Vou te pedir licença então, Steven, que a minha entrevista hoje não é com você. Hoje eu vou conversar com a Yasmin. Ah, Yasmin, sim. Exatamente. Ela está sempre por aqui também. Claro, vamos ver o que ela fala pra gente então, né não? Até logo então. Tchau, tchau, Steven. Tchau, 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 pessoal. Então, pessoal, a entrevista de estúdio hoje do Interface é com a Yasmin Marques, ela que é diretora de produção aqui do Grupo Girino. Yasmin, obrigado por receber a gente aqui no espaço. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigada. Que isso. Yasmin, para a gente começar a nossa conversa, o teatro de bonecos, ele entra aqui naquela questão do gênero da animação, que demanda de outros recursos, tem toda a sua peculiaridade. Isso faz do teatro, desse teatro específico, algo diferente para a experiência do espectador? Olha, o teatro de animação é um gênero teatral que engloba o teatro de bonecos, o teatro de sombras, o teatro de objetos, de imagens, o teatro visual. Então, o que difere ele do teatro convencional, né, é que, geralmente, o meio de expressão é um outro corpo que não seja o corpo do ator, né? É uma expressão cênica através de imagens, através de símbolos, né? Através da expressividade daquele boneco, né? Quem conta a história, quem é o protagonista é o boneco. E vocês aqui também trabalham na produção do próprio boneco, né? Um diferencial. E a questão dos bonecos também, a gente pode falar que ela influencia no espetáculo como um todo, que foge um pouco do teatro convencional? Sim, sim, é uma experiência diferenciada, porque a imagem é o que é priorizado nessa arte, né? É um teatro de imagens, né? De ações. Então, é claro que o texto ele tem uma presença forte, ele também, né, ocupa um lugar de destaque, mas é um teatro contado por imagens, né? Contado por referências visuais, né? Então, acho que essa experiência também é vista pelo público dessa forma. Como se os bonecos fizessem uma atração diferencial para as pessoas, né? Sim, claro. Então, Yasmin, e aqui no grupo vocês também trabalham com oficinas, né? Sim. E de que maneira que essas oficinas, elas trazem as pessoas para manterem vivo esse espírito do teatro que a gente tanto conhece? O Grupo Girino ele tem um eixo muito importante, que é o eixo educativo, né? Em cima disso, a gente desenvolve um projeto de ocupação da nossa sede. Todo mês a gente recebe uma oficina. Agora, no mês anterior de abril, a gente teve uma oficina de manipulação de bonecos. Então, é um momento importante onde a gente abre a nossa sede, né, abre a porta para as pessoas que são interessadas nessa arte, né, que querem aprender mais um pouco, tanto para as artes cênicas ou para as artes visuais, para a educação em si. Né? Então, é um programa que a gente desenvolve constante de receber o público na nossa sede. A gente também leva oficinas para escolas, né, para o público de artistas, professores também, das redes privadas, públicas de ensino. Então, é um trabalho bem continuado. Né? O Girino ele desenvolve muitos projetos educativos para públicos diversos. Vocês já estão aí há mais de uma década trabalhando firme e forte. Na sua opinião, o que mudou
tanto no trabalho com os bonecos como no cenário do teatro? O teatro hoje, ele é visto como a integração das linguagens, né? E o teatro de bonecos, ele é híbrido por excelência, porque a gente trabalha com as artes visuais, né? Tem todo o processo de projetar um boneco, passar por todas as etapas plásticas, marcenaria, modelagem, revestimentos, acabamentos. Então, esse é o processo, é o meio, né, do teatro de bonecos, e o fim é o teatro, é a apresentação cênica com todos os elementos, né, inerentes à produção teatral. Né? Então, a gente acaba passando, né, por muitas linguagens mesmo, artísticas. Né? Também a música, que é muito presente, a trilha sonora é um outro elemento importantíssimo do teatro de bonecos. Sim. Você também, agora completando o que você falou, o teatro ele também passa por vários temas, são várias temáticas de apresentações, de conversas. E você acha que, por exemplo, críticas que são muito comuns em teatro, elas são específicas de algum contexto ou são a função do teatro desde sempre estar lá criticando, estar lá colocando posições de ideologias diferenciadas? Sim. O teatro, ele surge dessa necessidade, né, da sociedade comunicar algo, né, e comunicar algo coletivamente. Então, sim, é muito importante essa crítica, né? Essa crítica ela pode ser trazida de muitas maneiras também, com muitas leituras também. Ela pode ser metafórica, né? Ela pode ser direta, ela pode ser direcionada para um tema específico, mas o teatro ele está aí justamente para provocar, né? Para suscitar no outro, né, a importância de alguns temas. Agora, Yasmin, a gente vive numa época que tudo é muito digital, tá tudo na palma da mão, tá tudo dentro de casa. Como que nesse mundo a gente faz para levar as pessoas para o teatro ainda? Sim, esse é um desafio, né, que a gente enfrenta há algumas décadas também. A gente precisa se reinventar, né, tanto no produto final, né, que é o espetáculo, quanto nas mídias, quanto nas formas de divulgar esse trabalho, né, de fazer com que esse público seja interessado, de captar esse público também de adolescentes, né, esse outro público que às vezes não está tão direcionado, né, para esse tipo de trabalho. Então, é um desafio que a gente também enfrenta, né, de reinventar e de adotar novas tecnologias, né, de buscar propostas também inovadoras, que dialoguem com outras interfaces. Yasmin, obrigado por ter recebido a gente aqui no Girino. Parabéns por esses 10 anos de projeto e que continuem muito bons como foram esse agora. Obrigada. Obrigado, viu? O Interface vai agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando de teatro. Não saia daí. O interessante é essa criação, essa paciência, né? Essa escuta. Quando você convive muito com uma pessoa, você acaba trocando características, né? Muitos textos hoje têm essa ambiguidade entre o personagem e o ator, e o ser humano que está ali interpretando. Essa mistura dessas duas camadas hoje, às vezes, é proposital nas dramaturgias que são criadas, né, contemporaneamente, ou mesmo, às vezes, com dramaturgias já existentes, até Shakespeare. O teatro não é só uma arte, mas um dos caminhos para a propagação de ideais. Para além de instigar emoções, a atuação tem o poder de promover o senso crítico na sociedade. Proposta defendida pelo coletivo Segunda Preta, que mistura as artes cênicas para criar peças com temas atuais. É na voz de artistas negros que ele mantém o tom crítico, alcançando um público que não para de crescer. Salve Segunda Preta! O teatro, que nada pode para corrigir os costumes, muito pode para mudá-los. Nas palavras de Jean-Jacques Rousseau, uma triste reflexão. A arte de interpretar nos palcos foi, por muito tempo, uma peculiaridade da população branca. Não só no teatro, mas em toda a vida cívica, os negros foram excluídos ao longo da história. Porém, movimentos como o Quilombo dos Palmares e a Guerra Civil Americana ajudaram a população negra a batalhar pelos seus direitos. E a luta continua, muitas vezes em forma de arte.
Em Belo Horizonte, movimentos teatrais como a Segunda Preta buscam espaço para apresentações de diversos grupos, todos compostos por atores negros. BH a gente pode falar que é um berço dos grupos de teatro, dos coletivos, né? É a cidade dos grupos de teatro. A gente tem grupos maravilhosos aqui, mas a gente sente falta principalmente do registro, da história do teatro negro na cidade, que também é muito forte. Acho que a Segunda Preta ela coloca uma discussão do acesso que os grupos, os artistas negros têm aos espaços da cidade, aos teatros, né? Mas também abre uma discussão de outros espaços serem ocupados na cidade. E com mais voz e espaço na sociedade, cresce também o alcance ao público. A gente teve público em todas as segundas-feiras, né? Um público crescente, assim, teve gente que foi a primeira vez que veio ao teatro. A gente traz questões de gênero muito fortes, principalmente pela companhia ser formada por, em sua maioria, mulheres. Então, isso acaba vindo, a questão de gênero. Questões LGBT, de alguma forma, a gente também aborda isso. Então, todas essas coisas acabam servindo de mote para a gente abordar, para a gente trazer o público. Se o caminho da arte pode ser um atalho para as conquistas sociais, talentos de origem negra têm ganhado protagonismo na dramaturgia, tanto nacional quanto internacional, fazendo da atuação uma forma de levantar críticas às condições de desigualdade. Em vista de como caminhamos nas questões raciais, nas questões sociais, num país onde a gente finge que não existe esse problema, estar e a gente se fazer presente já é uma grande conquista. Aí vem a parte em que o teatro vem ser esse modificador, porque a gente precisa mudar muita coisa na sociedade em si para que a gente consiga que todas essas minúcias tenham esse lugar cômodo. A gente propõe outras formas de habitar o mundo, né? Então, eu acho que isso é uma ação política, assim, né? Repensar as relações, repensar a cidade, a ocupação dos espaços da cidade, né? Quem está fora, quem está dentro. Eu acho que esse é o movimento da arte. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Ele é ator, escritor, cartunista e dono de uma filosofia muito peculiar. Por meio do trabalho, dissemina as próprias ideias e visão de mundo, sem abandonar os projetos sociais que ele mesmo cria, envolvendo artes do teatro e da escrita. Minha arte se tornou parte da minha vida, e minha vida se tornou parte da minha arte. Escrevi um livro sobre um pirata ônix e o interpreto em peças teatrais adaptadas. O interpreto por tantos anos que meu visual cotidiano remete a ele. Eu sou William Moraes, eu sou artista e tenho 34 anos. Eu comecei escrevendo na escola ainda, eu estava na 6ª série, eu precisei escrever uma peça teatral para ser apresentada na escola. E ela foi muito aclamada, premiada, essa coisa toda. E eu achei muito fascinante o fato de uma peça teatral mudar tanto a vida das pessoas, porque ela tinha uma mensagem muito forte. E eu percebi que realmente a mensagem que a gente passa, ela faz a gente pensar. Eu acho que a única influência que eu posso dizer que realmente tenho são de escritores. Eu, quando era criança, lia muito Richard Bach e achava que a filosofia dele era muito interessante. E eu percebi que o livro dele me mudava. E quando criança, você quer realmente repetir o que seus ídolos fazem. Então eu queria não repetir o que ele escreveu, mas a sensação que ele conseguiu despertar em mim. Eu me considero multiartista porque, além de artista plástico, eu sou escritor, sou ator e diretor de 2 grupos teatrais, sou cartunista, sou apresentador do meu canal. Eu levo a arte para as pessoas e eu as coloco na arte. A minha arte é totalmente imersiva, é meio que interativa, por assim dizer. Eu nunca contei com incentivos governamentais, pelo contrário, eu sempre criei projetos independentes. Um dos projetos que eu estou financiando agora, ele é de apoio a novos escritores, por exemplo. Então os participantes têm a primeira vez o contato com a escrita, talvez, já que é um incentivo, e eles conseguem ver que isso pode ser uma profissão.
rentável e é também uma forma de criar um certo mercado novo. Eu acho que não é impossível. Fácil não é. As minhas obras, elas contribuem com os meus projetos sociais porque servem como incentivo. Eu geralmente faço sorteio de esculturas para quem colabora com os projetos. Por exemplo, essa é uma forma, não a única. Mas eu também reverto parte da verba de vendas de esculturas para projetos sociais que eu desenvolvo. A arte, ela é vista como secundária, supérflua. Por pessoas, a maioria das pessoas esquecem como a mente comanda o corpo. As pessoas estão mais preocupadas com os confortos do corpo e esquecem que também é preciso cuidar da mente. Então, a arte tem essa proposta. Eu acho até que essa obrigação é indispensável, mas valorizada não tanto. Certa vez estava num evento ao lado do palco, aguardando o momento de entrar para mais uma apresentação teatral. E um garoto veio até mim. Meu visual pirata ia além da bandana do dia a dia, trajava o figurino completo, incluindo as espadas. O garoto parou ao meu lado e perguntou: "Você é um pirata de verdade?" "Sim", respondi após alguns segundos. Percebendo a dúvida no olhar do menino, completei: "Se a verdade for o que eu quiser que ela seja." "Ah, assim não vale, isso é trapaça", a criança falou, um pouco indignada. "É o que nós, piratas, fazemos", falei, sorrindo. A criança sorriu também. A soma da gastronomia a uma boa peça de teatro é no mínimo inusitada. E é bem essa a proposta de um local cheio de personalidade e arte de qualidade para quem gosta de um bom espetáculo acompanhado de pratos saborosos. Em espanhol, La Movida. Em português, um movimento. E o La Movida em BH movimenta a cena cultural da capital mineira. Do prédio de onde saíram peças de roupas enquanto alfaiataria, hoje saem pessoas mais preenchidas de arte. Localizado no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, o espaço oferece a inusitada equação de microteatro somado ao bar. Uma ideia inspirada na forma de atuação originada na Espanha em 2009 e que agora ganha versão talvez mais acalorada em terras mineiras. Foram 6 meses de estudo para a gente poder entender o contexto do mercado mineiro e brasileiro e a partir daí surgiu a La Movida como um formato autossustentável, como uma alternativa às leis de incentivo, já que a gente trabalha com bilheteria para os artistas, a gente faz esse resgate histórico da bilheteria, independente de lei de incentivo, para poder se manter. De um embrião em 2016 para uma realidade em 2017, a novidade comprime em 3 salas, talentos que transbordam a teoria de palco. Em 4 meses, 23 artistas já motivaram a abertura dessas portas para o apreço a obras que imitam a vida. Retratos do cotidiano que renderam cerca de 4.000 ingressos vendidos. Muito? Pouco? Depende. A essência aqui é outra, já a regra é bem definida e cravada no 15. Salas de 15 metros quadrados para um público de até 15 pessoas, com apresentação de até 15 minutos, com no máximo 3 atores em cena. Decidiu para quem vai enviar a correspondência? Sim, não. Sim, não. Sim, não! Acho melhor pensar mais um pouco. Não! Pra gente que é ator, é uma experiência completamente diferente, porque é um espaço restrito, 15 metros quadrados, com a plateia praticamente junto comigo, é como se eu estivesse atuando talvez na sala da minha casa. E a arte não é restrita à atuação. Artistas têm ocupado os corredores do espaço, dando mais cor à vida boêmia. E por falar em boemia, tudo por aqui inspira esse estilo, do resgate cultural à decoração do ambiente. A impressão é que tudo nos leva a ser um pouco artistas também, e por isso mesmo não falta quem queira experimentar a novidade. A gente recebe jovens, pessoas mais velhas, casais,
A gente tem um público-alvo amplo e a gente batalha para manter com a programação e com o bar, para que esse público possa sempre vir. Essa curiosidade, né, do projeto, acho que traz um público diferenciado, né, que quer conhecer uma nova forma de fazer teatro. E antes do tchau, que tal um brinde à cena cultural de Belo Horizonte? E esse drink é novo, batizado, claro, de La Movida. Então, movimentemo-nos. Tchim, tchim. Bom, por hoje é só, mas a gente volta na próxima semana. Até lá, acesse as nossas redes sociais e deixe seus recados e sugestões. Obrigado pela companhia. Tchau.